Deus, reunidos para participar da ceia. Senhor, nem tudo o que nós nos alegramos. Amém? Eu convido a igreja, a seus filhos, a sua Bíblia no livro, ou perdão, carta aos Efésios, capítulo número 2. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você agora aqui, por favor, pastor. A frente pregar, né? Na série do ar-condicionado. A gente aqui na beira. Louvado seja Deus. Estou aqui na peleja, irmãos. Uma alergia, mas Deus é fiel. Eu vou estar falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Que essa noite. E Deus vai ser glorificado. Amém? Amém, irmãos? Amém. Efésios, capítulo 2, controle de amém. Versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Toda a igreja, vamos lá, irmãos, no versículo 8, 3, 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Quero louvar o Senhor pela vida da igreja, pelo nosso pastor, pela oportunidade de estarmos aqui pregando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está falando a palavra de Deus e eu louvo ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Eu quero aqui, irmãos, aproveitar essa oportunidade, pastor Pedro. Quero convidar a igreja de Doado Santa Maria a se colocar de pé. Todos irmãos. Dá honra aqui para a igreja hoje. Todos os irmãos do alto se levantem. Quem não se levantar vai ser disciplinado no próximo turno. Amém? Glória a Jesus. Os nossos irmãos, pastor Pedro, que tem guerreado conosco. Amém? A igreja do Alto Santa Maria tem crescido. Não é o pastor que faz a igreja crescer. Amém? A Bíblia diz que ovelha gera ovelha. Amém? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Vocês gostam, irmãos? Porque a igreja do Alto tem trabalhado ali de forma praticamente todos os dias. Nós temos nos esforçado ali, os irmãos têm sido fiéis. E eu fiquei alegre vendo o nível de peso. E o Senhor é glorificado nisso. Amém? Glória a Jesus. A dificuldade hoje aqui, irmãos, pela garganta. O som da parte que ajude, pelo amor de Deus, para a voz estar cantada no meio do sermão. Aí vai ficar difícil concluir, né, pastor? Aleluia. Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia. E nós participando da Santa Ceia, estamos fazendo menção, lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E também nós estamos declarando aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos também anunciando a vida do Senhor Jesus. Sim ou não, irmãos? E quando nós olhamos para esse texto de Efésios, capítulo 2, eu estava meditando e o Senhor falou no coração
Eu quero essa noite, pela misericórdia de Deus, falar sobre a porta da graça. Repita comigo: porta da graça. Só quem passou por ela aqui essa noite. Aleluia, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que, quando Ele decide começar algo, Ele já tem terminado. Quando Deus decide criar, na sua grandeza, Ele já terminou. Pois quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de nós pecarmos, antes de nós transgredirmos, antes de nós nascermos, o Cordeiro já havia na eternidade morrido por causa dos nossos pecados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está narrada a história da humanidade. Nós vamos ver o início da criação, e nós vamos ver o Apocalipse, a revelação das coisas futuras que ainda vão acontecer. Nós estamos aqui essa noite, mas João, ele já viu a igreja, porque quando Deus revelou a ele, em uma passagem diz que ele viu um grande exército com vestes brancas, e então ele perguntou: quem são estes? E o ancião respondeu: esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, está descrita a história da humanidade, o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo que está por vir. Isso aqui é para causar em nós um desejo profundo em conhecermos a palavra de Deus, porque nela contém a forma, o caminho e a direção para nós sermos participantes das grandezas que está para ser revelada ao povo de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que Deus, na sua grandeza, Ele dividiu a história da humanidade em dispensações. E nós sabemos que existem 7 dispensações. E o que é uma dispensação? Uma dispensação é um período, é um tempo em que o próprio Deus estabelece para manifestar a sua graça e o seu juízo. Quando olhamos para o livro do Gênesis, nós vamos ver a primeira dispensação, que nós conhecemos como dispensação da inocência. Deus, Ele vai fazer uma aliança com o homem, por nome Adão no Éden. Nos diz a Bíblia que Deus decide criar tudo a partir do nada. Deus começa da forma, Deus começa a criar tudo em forma ordenada. Cria a luz, faz divisão das trevas e a luz, faz separação das águas, porção seca, cria as aves, cria os peixes, cria os animais, e no 6º dia Ele conclui a sua obra com a coroa da criação, o homem. Deus, Ele grava no barro, forma o homem do pó da terra, e agora Deus sopra nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente. O homem está vivo. Deus agora coloca o homem
no jardim. E observe que tudo que Deus fazia, quando ele terminava, está escrito, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus viu Adão sozinho, pastor, está escrito, e viu Deus que não era bom o homem estar só. Falhei uma ajudadora. Deus agora adormece Adão, e nos diz a Bíblia que Deus tira um pedaço da costela. Deus não precisava da costela toda de Adão. Deus queria apenas uma partícula para que de Adão ele formasse a mulher. E Deus cria a mulher, e nos diz a Bíblia que agora Deus abençoa, e Deus dá uma ordem para Adão, para que eles desfrutem de tudo que havia no jardim. Porém, Deus dá uma ordem para eles não comerem e nem tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? A ordem foi estabelecida. Esta primeira dispensação, Deus faz aliança com Adão, mas o diabo, a serpente, observando tudo, ela entra na história, ela ludibria Eva. Eva vai a Adão e convence também, e ambos comem do fruto que Deus havia proibido. E agora, esta primeira dispensação, esta primeira aliança, ela é quebrada, é destruída, e Deus agora tem que manifestar o seu juízo, porque Deus é um Deus de justiça. O amor de Deus está em pé de igualdade com a justiça dele. E agora diz a Bíblia que Deus chama Adão, chama Eva, fala com a serpente, fala com o diabo. Todos sofrem juízo, mas também se manifesta a graça e a misericórdia de Deus. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E quando Deus expulsa, diz a Bíblia que Deus agora estabelece o ser angelical, querubim. Diz a Bíblia que esse querubim, ele está com a espada inflamada, guardando a entrada do Éden, para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida. Por quê, pastor? Porque ali estava manifestando-se a misericórdia de Deus. Porque depois da queda, se o homem entrasse no caminho do Éden, comesse da árvore da vida, o homem se tornava um pecador imortal, e não teria como haver redenção para ele. Então a misericórdia de Deus se manifesta, Deus tirando eles do jardim, mas já na eternidade preparado o Salvador que haveria de restaurar a condição do homem. Deus olha para o diabo e diz: olha, da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a tua cabeça. Tu vais ferir o seu calcanhar e ele vai ferir a tua cabeça. Essa primeira dispensação se encerra. Entramos para a segunda dispensação, dispensação da consciência. Deus, agora o homem vai viver através da sua consciência, do bem ou mal. Porém, nos diz a Bíblia que este período desta segunda dispensação é, aleluia, um período sombrio, um período onde os homens não aprenderam com a lição do Éden. Agora, a toda a humanidade que veio de Adão, eles estão cada dia mais pior do que o outro. Os tempos passam e os homens vão se tornando mais mal, mais perversos, esquecendo de Deus, abandonando princípios morais. E novamente, a graça de Deus se manifesta. E de que forma essa graça se manifesta? Essa graça se manifesta Deus olhando para a humanidade e dizendo: eu vou destruir o homem que formei,
Gênesis 6 nos mostra o juízo de Deus, decidindo destruir toda a humanidade por causa do pecado. Mas a graça também se manifesta. Diz a Bíblia que achou Deus graças, aleluia, em Noé. E Deus preserva Noé, a sua família, e estabelece uma nova aliança com o homem. Terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Deus estabelece aliança com Noé. Quando Deus olha para Noé, Noé está depois do dilúvio. O arco-íris aparece, o arco celeste, vamos dizer. Deus ali demonstra a sua nova aliança com o homem, o recomeço. É Deus dizendo: eu estou fazendo a nova aliança com a humanidade. Vai começar com nós. Deus faz com que eles cresçam. Deus os abençoa. Deus dá ordem para Noé que ele avance com a sua família, se multiplique, cresça sobre a terra. Mas mais uma vez, a humanidade, ela vai se esquecendo de Deus. O homem, mais uma vez, vai abandonando os princípios. E quando o homem foge, nos diz a Bíblia que agora eles se juntam e eles decidem construir uma cidade que nós conhecemos como a Torre de Babel. Eles constroem, o pensamento deles nós vamos construir uma torre, porque se um dia Deus quiser destruir a terra, nós vamos ser aonde nós nos refugiarmos. O orgulho, a soberba, a ignorância do homem toma conta da mente. E aqui agora, mais uma vez, Deus, ele vai manifestar, aleluia, o seu juízo. Diz a Bíblia que Deus desce e Deus confunde, porque a língua de toda a terra era só uma. Deus desce em Babel, confunde a língua deles, e agora ninguém entende o que o outro fala, e eles são obrigados agora a se espalhar sobre a terra. Manifestação do juízo de Deus na dispensação do governo humano. Deus agora vai passando os seus tempos. Deus vai estabelecer a sua quarta dispensação. Deus agora vai em Ur dos Caldeus, chama o homem por nome Abrão, e diz a Bíblia que disse Deus a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu, Senhor, te mostrarei, e eu vou engrandecer o teu nome na terra. Você vai ser uma bênção, e através de ti todas as famílias da terra serão benditas. Deus faz aliança com Abraão. Diz a Bíblia que quando Deus chama Abraão, Abraão está com seus 80 anos de idade. Manifesta-se a graça de Deus. Aos 99 anos, Gênesis 15, Abraão está entristecido. Abraão está desanimado, porque o Deus que me chamou com 80 anos, agora está com seus 99, e a promessa que Deus fez a ele não se cumpre. Está ele entristecido, e nos diz a Bíblia que Deus vai fazer aliança com Abraão. Abraão está triste, e Deus disse: Abraão, o que é que tu tem que tu está entristecido? Abraão disse: Senhor, eu não tenho herdeiro. Quem vai ser o dono das minhas coisas vai ser o meu empregado. Eu disse: a minha promessa está de pé, Abraão. Vai para fora. Abraão vai para fora, olha para o céu estrelado. Deus diz: Abraão, agora conta as estrelas. Abraão começa a contar, chega um momento que ele não consegue mais. Ele disse: Senhor, eu não consigo mais contar. Aí Deus responde dizendo: pois assim vai ser a tua descendência. Vai ser como as estrelas do céu, inumeráveis, que não podem ser contadas. Diz a Bíblia que Deus chama Abraão, leva Abraão para um lugar.
Abraão corta o animal. Nos diz a Bíblia no Gênesis 15 que esse animal está partido. E nós sabemos que na cultura, quando o homem fazia aliança com outro homem, eles cortavam o animal, eles passavam pelo meio, e aquele que quebrasse a aliança seria cortado conforme aquele animal. Mas quando Deus fez aliança com Abraão, Abraão não precisou passar. Diz a Bíblia que Deus, em uma forma de fogo, passou no meio das duas bandas. E Deus dizendo: Abraão, tu não precisa passar, porque a minha parte eu vou cumprir e eu vou fazer na tua vida acontecer. Deus cumpriu. Nasceu Isaac. Esta quarta dispensação, aliança patriarcal, Deus estabelece aliança com Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós conhecemos a história. José vai para o Egito, e quando José vai para o Egito, torna-se governador, a fome na terra. Deus agora faz com que as 75 almas venham morar no Egito. E eles passam a habitar na terra do Egito. Passam-se 400 anos. Eles esqueceram de Deus. A idolatria do Egito entrou no coração deles. Eles abandonaram a Deus. Esqueceram das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora os homens estão sofrendo juízo, escravidão. Mas novamente a graça de Deus se manifesta. Deus levanta um libertador, liberta o povo do Egito, faz com que eles entrem na terra da promessa, dá terra para eles como posse, como cumprimento de promessa. Eles estão morando na terra em que Deus prometeu. Mas de novo eles esqueceram de Deus. A idolatria, deuses pagãos, Baal, Astarote, deuses entram dentro de Israel. E se você ler a história dos reis, quase todos trouxeram a idolatria, viveram no pecado, abandonando a Deus. Então agora Deus estabelece aliança. Essa aliança nessa quinta dispensação, Deus chama Moisés antes de entrar na terra. Deus deu a ele os mandamentos. Deus deu a eles as leis. Eles não obedeceram. Eles não se submeteram. Eles transgrediram. E agora, a juízo de Deus tem que se manifestar. Só que agora o juízo de Deus não se manifesta mais nos homens. O juízo de Deus agora não vai mais se manifestar na humanidade. O juízo de Deus agora se manifesta em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Deus afligiu Cristo na cruz. Pastor, não diga isso, sim. Diz a Bíblia, Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Jesus está sofrendo a sentença que os homens mereciam receber por parte de Deus. E agora
Deus estabelece uma nova aliança com a humanidade, a aliança da graça. Ela começou na ressurreição, se manifestou em Atos 2, quando o Espírito de Deus desce e pousa dentro do homem. A porta da graça se abriu. E essa porta ainda está aberta. Diz a Bíblia que a lei, ela veio por Moisés, mas a graça, ela veio por intermédio de Cristo Jesus. Está escrito em Romanos 5 que onde operou o pecado, a graça de Deus superabundou. Está escrito em Efésios 2:8 que nós lemos que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, isto é dom de Deus. A porta da graça está aberta, nós passamos por ela e estamos buscando conhecer mais da presença de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Nós somos participantes da dispensação. Sexta dispensação. Nós somos a dispensação mais privilegiada de todas. Os profetas queriam viver o que nós estamos vivendo. Os homens do passado queriam estar nessa era. E nós vivemos um tempo, irmão, em que as pessoas estão murmurando, reclamando e esquecendo que fazem parte da dispensação da graça. O que isso significa, pastor? Que nessa dispensação, que não foi uma aliança com os homens, mas uma aliança com o próprio Deus, porque Jesus na última ceia disse: este sangue é a nova aliança do meu sangue. Este sangue é a nova aliança, é o novo testamento. A lei de Moisés ninguém cumpriu, mas Jesus cumpriu ela, e a partir de que ele cumpre, diz a Bíblia que Cristo é o fim da lei. Jesus agora permite que nós tenhamos esta graça de participarmos, aleluia, do tempo oportuno. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 4:16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Para de ficar reclamando, irmão. Para de ficar murmurando. Você faz parte da dispensação da graça. A porta ainda está aberta. Você pode ser cheio do Espírito de Deus. Você pode ser cheio da presença de Deus. Você pode invocar o Senhor aonde você estiver, e você vai ter acesso, porque Cristo abriu o caminho para termos acesso direto a Deus. Somente o sumo sacerdote nos pode entrar na presença de Deus. Hoje qualquer um de nós podemos entrar. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter conhecimento, porque a graça faz aquilo que outra coisa não pode fazer. O que é graça, pastor? É o favor de Deus nas nossas vidas. Eu não mereço, mas a graça me alcançou. Você não merece, mas a graça de Deus te alcançou. Eu estou pregando para você aqui essa noite, aleluia, é porque a graça de Deus me alcançou. Você está ouvindo aqui essa noite, é porque a graça de Deus te alcançou. Então, abre a tua boca, glorifica ao Senhor, porque você é participante da graça de Deus. A porta está aberta. Porém, toda dispensação, eu disse que manifesta juízo e a graça.
Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas a porta vai se fechar. E o que vai acontecer, pastor, se fechar? Nós não vamos mais estar aqui, porque a promessa de Deus é que Ele foi, mas Ele viria outra vez nos buscar. Para onde Ele estiver, nós também estejamos com Ele. Nós vamos participar da ceia esta noite. Nós vamos participar, irmãos. Mas compreenda, entenda, você faz parte da dispensação especial. Pastor, falta mais uma dispensação. Falta dispensação do milênio, depois do arrebatamento, depois do juízo de Deus sobre essa terra. Mas o que nos interessa é que nós entramos pela porta da graça, e a porta do céu está aberta, nos esperando, e muito em breve nós passaremos por essa grande porta. Que nós possamos, irmãos, compreendermos, entendermos que Deus tem o melhor para nós, e a eternidade, ela está sobre as nossas vidas, através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.